Olá, todos sois bem-vindos ao canal do pastor e advogado João dos Santos. É uma satisfação estar com vocês, meus amigos, minhas amigas, e eu sempre tenho colocado assuntos diversificados nos nossos vídeos aqui no nosso canal do YouTube. É exatamente para poder sair da mesmice, e eu tento ser o mais imparcial possível, levando conhecimentos a respeito da história da igreja, da história do povo judeu, trazer conhecimento das nossas raízes religiosas, das nossas crenças teológicas, independentemente daquilo que eu penso, daquilo que eu tenho concluído, sempre de uma forma científica, de uma forma clara. Eu tenho passado as informações a todos os meus telespectadores e às pessoas que me seguem, as pessoas que são inscritas no meu canal e as pessoas que fazem comentários. Por isso nós vamos fazer uma leitura da Bíblia para trazer um assunto sobre a Rainha do Céu. Assunto discutido muito antes de Cristo. Os egípcios tinham uma tradição de adorar a Rainha do Céu, que era a deusa da fertilidade, ou esposa de Baal, que era um deus de muita consideração para os egípcios. E os judeus, quando estavam ali no Egito, entraram também na mesma situação de adorar a Rainha do Céu, e oferecia libações também para a Rainha do Céu, e atribuíam que a fertilidade e todas as bênçãos de prosperidade, materialidade, era originária da prestação de culto que eles faziam à Rainha do Céu. Com isso, criou-se um problema com Deus Jeová, o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, que diz que ele não tem esposa, ele é espírito, e no céu as pessoas são como anjo, não se dão a casamento, não se dão a sexo. E veja que há aí uma grande contradição dessa questão da Rainha do Céu. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso e vamos ver se o povo egípcio recebeu algum castigo por prestar culto à Rainha do Céu e quais são os castigos que os judeus receberam da parte de Deus Jeová por prestar culto também à Rainha do Céu, chamada também de Mãe de Deus. Vamos ver Jeremias capítulo 7, versículo 18. Vamos começar aí. Jeremias capítulo 7, versículo 18. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam farinha para se fazer bolos à Rainha dos céus, e oferece libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não antes a si mesmo, para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar,
sobre os homens, sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra, arderá e não se apagará. Vejamos que havia uma tradição de adoração à rainha do céu, que era considerado também mãe de Deus e considerada a esposa do deus Baal. E eles atribuíam as suas fertilidades, as suas vitórias à rainha do céu a quem prestavam culto. Os judeus em terra do Egito entraram também na mesma situação, porque as mulheres tinham muita vontade de ter filhos e naquela época a esterilidade era muito grande. Os estudiosos afirmam o seguinte, que na época em que a mulher estava imunda, não faziam relação sexual e teria que passar também um período depois da imundície, isto é, depois que terminavam o período da menstruação, que vinham os dias férteis, as mulheres continuavam imundas, não faziam relação sexual e perdiam então os seus dias férteis de gravidez. Com isto, a esterilidade que existia no Egito era muito grande. E os judeus também não eram diferentes. Faziam esse culto à menstruação da mulher, um culto de repúdio, a mulher é repudiada e, em consequência disso, passava o período de fertilidade, que é logo após ali a menstruação, e de forma que a infertilidade era muito grande. E eles, em vez de buscar o Deus dos exércitos para receber da parte de Deus sabedoria e graça, e ter quebrado essa tradição que se tornou uma maldição, tanto para os egípcios como para os judeus, nós vamos ver que Deus castigou severamente os judeus, inclusive a própria terra, não dando o seu fruto, por causa dessa idolatria, desse Deus, dessa deusa que foi levantada como sendo a rainha do céu, em que eles ofereciam libações. E a Bíblia fala que muitas pragas vieram sobre a face da terra por causa dessa idolatria. Veja bem, eu aprendo uma lição muito importante com isso para os dias de hoje. E eu gostaria de falar, mesmo que a minha voz seja considerada como a voz do deserto, faz necessário que Deus levante alguém, mesmo com voz do deserto, para falar sobre isso. Hoje, nós não temos uma rainha do céu em que se presta culto, mas temos uma rainha, mãe de Deus, considerada por muitos cristãos, que no céu tem uma rainha e que essa rainha é mãe de Deus e que pode interceder a favor da humanidade. Ora, Deus não se agrada disto. Jesus não se agrada disso. E aquela rainha do céu, que antes era considerada como a esposa de Baal, hoje se transferiu como sendo a mãe de Jesus. Não se fala mais
em esposa de Baal, não se fala mais em esposa de Deus, não se oferece mais holocausto para a esposa de Deus, mas se oferece holocausto, se faz oblações para a mãe de Jesus como sendo intercessora. Ora, está havendo uma invasão de poder aí. Deus constituiu Jesus para ser o intercessor e o intermediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Todo momento que nós atribuímos uma função de Jesus a quem quer que seja, no caso, os cristãos oferecem a mãe de Jesus como sendo a intercessora, está chamando para si as pragas do Egito, de entre elas o Covid-19. Nós vemos que no Egito havia pragas em que os profetas mandavam que as pessoas lavassem as mãos e ficassem presas em casa por 14 dias, em quarentena de 14 dias. Então essas pragas não são de hoje, embora vai mudando os nomes, mas não são de hoje. E eu fui analisar a origem dessas pragas, de todas as pragas que o Egito sofreu, teve como consequência a idolatria, a desobediência ao Deus dos céus, a adoração do Deus Criador dos céus e da terra, para se adorar ou venerar pessoas que nós acreditamos ter intimidade com Deus. Ora, os anjos não aceitam ser venerados, serem adorados. Os apóstolos não aceitaram ser venerados, serem adorados. Maria não aceitou ser venerada, mandou que os seus discípulos fizessem tudo que Jesus mandasse. Nós encontramos no Evangelho de Lucas, quando alguém chegou em Jesus e disse: bendito é o fruto do vosso ventre, os peitos que te amamentou, disse Jesus: bendito seja o Deus dos céus, bendito seja quem fez os céus e a terra. Então veja bem que essa sutilidade de nós termos pessoas que nós acreditamos ser íntimos de Deus e venerar essa pessoa, que seja o anjo, que seja Maria, que seja a mãe de Deus, seja a esposa de Baal, seja quem for, que não seja ao Deus dos céus, a terra vem sofrendo calamidade por isto. E hoje eu me coloco como um profeta de Deus, para falar às nações que se arrependem dos pecados de idolatria. Voltem-se para o Deus que fez os céus e a terra. Adorem ao Deus que fez os céus e a terra. Preste culto a Ele. Preste consideração extrema a Jesus que morreu para nos salvar. E o próprio Jesus disse, quando chamaram Jesus de bom mestre, ele disse: bom, existe um, Deus. Porque o próprio Cristo estava aqui por amor de Deus. E ele ficou muito claro em dizer que era o amor de Deus que fez com que o Cristo descesse. Não foi um amor específico de Cristo, mas em Cristo pertenceu a obediência. A Cristo pertencia a obedecer como filho de Deus. Ele, como obediência a Deus, ele veio, morreu em morte de cruz para nos salvar. Então, essa consciência
tem que arder em nós e deixarmos de buscarmos caminhos de atalhos para servir ao Deus dos céus. Jesus disse: tudo que pedir ao Pai em meu nome será concedido, porque eu, Jesus, vou para o Pai, vou interceder por vós. Então, os pedidos têm que ser direcionados a Deus em nome de Jesus, porque Jesus foi o obediente a Deus, cumpriu com a obediência de Deus, a Deus. E nós temos que nos voltar para esse princípio que as nações têm esquecido e, em consequência disso, têm pago um preço muito alto. Arrependei-vos do pecado da idolatria. Arrependemos-nos dos pecados da veneração. Hoje tem veneração de tudo quanto é tipo. Veneração ao corpo. As mulheres, os homens veneram seu corpo, oferecem o seu corpo na vitrine. Quanto mais corpo bonito, mais oferecido em termos de veneração. Isso é uma idolatria. Temos que venerar ao Deus dos céus e estaremos livres das pragas. Vamos fazer uma oração. Eu gostaria que todos quanto acreditam no Deus dos exércitos, orem comigo, para que as pessoas que não acreditam ou que acreditam no Deus dos exércitos, mas se envolvem com a idolatria, que traz a ira de Deus sobre os homens, sobre a face da terra, nós vamos neste momento orar com essas pessoas, para que Deus tenha misericórdia de nós. Perdoe em cada um de nós o pecado da idolatria. E que o Espírito de Deus esteja conosco e nos leve cativo ao Senhor Deus dos exércitos. E assim estaremos livres das pragas. Oremos. Deus eterno, Senhor da glória, eu te peço, Senhor, que visita cada uma das nações. Visita os povos da face da terra. Visita os cristãos, visita os judeus, visita, Senhor, todas as pessoas que são islâmicas, visita as pessoas que são budistas, visita todos nós, dai-nos entendimento do céu, compreensão do céu, para que possamos te adorar em espírito e em verdade. Pai, tem piedade do teu povo, tem piedade dos teus filhos, nos resgata do poder da maldição, nos resgata do poder dos ídolos, nos resgata, Senhor, do poder da idolatria. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém.